Tome muito cuidado com as mentorias que são vendidas online. E eu digo isso porque eu já fui enganado. Há cerca de 10 anos atrás, uma personalidade bastante famosa da internet, do marketing digital, que ainda estava começando, realizou uma imersão na cidade dele, junto com outra grande personalidade da internet hoje em dia, que na época também estava começando. Os dois se juntaram e prometeram fazer essa imersão. E na hora da divulgação, tudo lindo, maravilhoso, né? E eu acreditei. Caramba, eu tenho oportunidade de conversar com esses caras, né, de tomar cerveja com eles de uma forma descontraída, como eles mesmos prometeram. Vou ter a oportunidade de ter ali um olhar personalizado para o meu negócio. Né? Eles vão conversar comigo, vão se debruçar em cima do meu caso. E eu caí nesse papo furado, felizmente há 10 anos atrás. Então, quando veio o boom das mentorias, agora nos últimos anos, 2022, 2023 e tudo mais, eu já estava um pouco calejado. Né? Eu já estava mais cascudo, né? Eu sabia o que era tudo aquilo ali que estava sendo prometido. E, infelizmente, eu vejo isso acontecendo ainda hoje, né? Julho de 2025, principalmente com pessoas que não são nativas do marketing digital. Como assim, Will? Como assim nativas do marketing digital? São pessoas que têm uma formação tradicional. Por exemplo, contadores, advogados, médicos, fisioterapeutas, dentistas e toda sorte de profissionais, principalmente profissionais liberais, que veem hoje a pertinência da internet, né? Que já se está aí há muito tempo, mas que, de repente, por qualquer motivo que seja, só agora estão olhando para a internet, só agora, enfim, sei lá, estão formados e, cara, eles acabam caindo em contos de fadas. Então, eu gravo esse vídeo motivado a alertar, ou sei lá, trazer algumas ideias aqui de como você pode ficar atento a isso, né? Como você pode evitar que caia nesse conto de fadas, que caia nessa conversa furada que, no fim das contas, a maioria dos mentores não está realmente preocupada em te ajudar. A maioria dos mentores vai até onde dá lucro para ele, né? Então, eles querem o seu dinheiro, fazem uma entrega ali razoavelmente para você se sentir satisfeito, muitas vezes nem se preocupam com isso, e acabou. Então, o ponto desse vídeo é te ajudar a ter boas expectativas em cima de mentorias. E ele também é motivado por um caso que aconteceu na minha comunidade, conteúdo.org, que todo membro que entra na minha comunidade, eu ofereço uma mentoria individual no Zoom, né, um encontro, onde eu busco entender ali qual é o caso da pessoa, etc, etc. Até recentemente mostrei nos stories do Instagram como que eu faço o processo, né, mando um formulário de onboarding, vejo as respostas, leio as respostas, crio uma página de direção estratégica, etc, etc. E aí eu faço a entrega ao vivo com a pessoa, tirando as dúvidas que ele tem e tudo mais. E um tempo atrás, um desses meus membros da comunidade, que já... Eu não sei a idade dessa pessoa, não vou revelar se é uma mulher, mas essa pessoa, eu diria que ela tem cerca de 50 anos e ela vem de uma formação tradicional, né, do mercado dessas aí de profissionais autônomos e tudo mais. Então, é uma pessoa com muitos altos e baixos, com, enfim, uma experiência de vida, né, significativa, já tem aí meia idade, como a gente diz, né, 40, 50 anos, e essa pessoa estava me contando que a experiência que ele teve contratando uma mentoria. E foi interessante, porque a gente estava conversando e eu estava querendo saber, estava querendo entender ali qual era o caso dele, por que as coisas não estavam dando certo como ele esperava, ou como ele imaginava, como ele queria. E aí fui fazendo perguntas para entender o que ele já tinha testado. Né? Eu falei, o que você já tentou aí? Né? Porque eu vi o Instagram dele, o Instagram estava lá com alguns posts simples, assim, sem muita distinção. E aí perguntando, eu falei, cara, beleza, o que aconteceu aqui? Né? O que você já tentou fazer? E aí me contou que tinha contratado uma mentoria. Uma mentoria de uma outra pessoa X lá que eu não conhecia, que era o quê? Era uma pessoa, e aí você já começa a observar um padrão, sobretudo para você que está numa dessas áreas aí, que você não é nativo do marketing digital, né, que de repente você sei lá, é dentista, médico, sei lá, terapeuta, qualquer coisa do gênero. Toma muita atenção a isso. Olha o padrão. Essa pessoa, na qual ele contratou a mentoria, era alguém formada na mesma área dele, de atuação, e agora estava vendendo mentoria para aquelas pessoas. Então, por exemplo, não era esse o caso, mas vamos dizer que é uma fisioterapeuta. Vem, né, dessa formação tradicional que eu estou chamando, fora do mercado digital, fora, né, dos negócios digitais. Essa fisioterapeuta, ela ascendeu ali, sei lá, teve um sucesso e conseguiu conquistar alguma audiência e então passou a vender mentoria para fisioterapeutas. Ela ajudava outros fisioterapeutas a conseguirem
um, certo destaque nas redes sociais, na internet, no Instagram e tudo mais. Ou seja, ela ensinava outros fisioterapeutas como ela a conseguirem um suposto sucesso que ela teve como fisioterapeuta. Né? Como que faz o marketing para fisioterapeuta, como que é o conteúdo para fisioterapeuta, como que você faz conversões como fisioterapeuta, etc, etc, etc. Então, isso já é um sinal. Né? Isso é um sinal. Não significa que todas as pessoas que seguem por esse caminho, né, são charlatões. Não. Mas fique ligado. Fique ligado. Né? Porque, assim, com todo respeito, né, a casos e casos, enfim, cada um sabe o que faz da vida. Porra, se ela tinha sucesso como fisioterapeuta, por que motivo ela mudou e começou a ser mentora de fisioterapeutas? São funções diferentes. Ela deixou de ser fisioterapeuta e passou a ser mentora de fisioterapeutas. Então ela está mais ligada a marketing, mais ligada a negócios do que a fisioterapia. Essencialmente, algo de errado nisso? Não. Não é. Mas é um sinal de que tem coisa aí. E aí, muito bem. Aí estava me contando. Né, eu falei, tá, beleza. Me fala aí como que é o esquema, né? Qual que é o método, o que essa pessoa falava pra você fazer. E aí ele foi me contando. Não, ele falou assim, ó, entra no perfil dela aí. Aí me passou o arroba, eu entrei, né, compartilhando a tela com ele. Aí falou, tá vendo, ó, ela sugeria fazer esse tipo de post, fazer esse tipo de estímulo e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E foi fazendo. E aí eu tava vendo tudo aquilo, eu falei, caralho, velho. Mas existe uma diferença tão grande entre a pessoa com quem eu estou falando e a pessoa que ensinou o método. A pessoa que ensinou um método todo baseado em lifestyle. Ou seja, ela, a suposta fisioterapeuta aqui do nosso exemplo, ela tirava fotos viajando, fotos de biquíni, fotos na cachoeira, né? Era uma pessoa bonita, então chama a atenção, né, o rosto dela, né? E ela exibindo o corpo, e tem todo esse magnetismo, toda essa coisa no Instagram, que não, eu não estou julgando quem faz isso, eu estou mostrando qual era a prática que ela utilizava. E aí você veja, um homem de meia idade em contraste com isso, né? Como que um homem de meia idade que, cara, não estava na melhor condição de vida, né? Definitivamente não tinha a mesma aparência que ela, como é que ele ia executar isso? Como é que ele ia aplicar todas essas nuances de lifestyle, todas essas questões, esses pormenores, como ela? Então, você veja, é uma pessoa que, porra, beleza, ela é fisioterapeuta, né, como esse outro cara, mas ela não entende de marketing, ela não entende de negócio. Ela provavelmente conseguiu aplicar algo, deu certo para ela por algum momento, e ela pulou de barco. Ele falou, legal, deu certo aqui para vender minha fisioterapia, agora eu vou ensinar outras pessoas a fazer isso. Não há nada de errado, né? Como eu disse, beleza. Mas ela não tem domínio próprio daquilo que ela está ensinando. Porque a mentoria, na minha opinião, pressupõe uma personalização. E aqui vai uma das grandes críticas que eu particularmente tenho, você faz o que quiser da vida, né? Você está vendo aqui meu vídeo até agora, talvez você concorde comigo, ou talvez tenha uma mesma suspeita. Inclusive, se você concordar ou discordar, me deixe saber nos comentários, porque assim a gente vai vendo se esse tipo de vídeo faz sentido ser feito. O ponto é, para mim, a mentoria exige personalização, exige um olhar, exige um tete-a-tete. E a minha grande picuinha é que, na maioria das mentorias, o mentorado ele é forçado a se encaixar em um método específico. Que foi exatamente o que aconteceu com esse meu cliente da comunidade. Ele entrou numa mentoria, decisão dele, né? Ninguém obrigou ele a entrar nessa mentoria, tem isso. Beleza. Mas ele entrou nessa mentoria e o método que passaram para ele é um método muito quadrado. É possível que funcione lá o lifestyle, o negócio e tal, não sei o que, tipo de foto, aquelas fotos tudo com as mesmas paletas, tudo bem editadas, um Photoshop, Lightroom e o escambau. Cara, pode ser, entendeu? Pode ser até que funcione para ele, mas o custo de oportunidade é muito alto para ele fazer isso. Aqui não é voltado para ele. E aí está o problema. A mentora não disse para ele, olha, é isso que eu ensino, mas se eu fosse você, não faria isso. Parte porque talvez ela desconheça, talvez nunca tenha ocorrido na cabeça dela, né? Parte porque ela não se importa, entendeu? Tipo, você contratou, esse é a entrega que eu tenho que fazer e tá aí. Então, assim, algumas ideias, né, aqui nesse vídeo, umas reflexões para você pensar aí na contratação de mentorias e coisas do tipo. Se você não vai ter, lembrei de um outro caso, aí eu já tava mais velho. Vou dar tanto detalhe porque eu não quero causar polêmicas à toa, né? Contei da história, né, como eu me ferrei lá por uns 10 anos atrás numa outra mentoria, mas teve uma outra recente que contratei achando que, porra, da mesma forma, achei que a pessoa ia parar, olhar o meu negócio, fazer perguntas, me provocar e tal. Cara, foi uma das conversas mais frias e esquisitas que eu já tive
pagando. Puta que pariu, eu acabei de lembrar, nem tinha lembrado disso. Assim, a pessoa simplesmente não se importava. Era coisa, tá, me pergunte qualquer coisa, aí eu perguntava e era isso. Ela não tentava me ajudar a fazer perguntas melhores. Ela não estava realmente interessado em me trazer resultado, percebe? Então, isso tudo, cara, assim, você tem que tomar muito cuidado com quem. Naturalmente, é um vídeo merda, né, que eu vou fazer aqui e porque eu vendo mentoria, né? Porque eu tenho esse tipo de entrega. Então, eu sei como isso soa esquisito também, né? Como se eu estivesse apontando para os outros, falando, olha, todos eles fazem errado, sou eu que faço certo. Eu sei como isso soa. Mas, simplesmente, pense muito bem antes de contratar mentorias. Pare de ser feito de idiota, né? E aí eu digo assim, tenho dois aspectos, né, mais práticos aqui para você sair desse vídeo, né, mirando aí nas mentorias. Primeiro, é um domínio técnico. Né? De fato, essa pessoa, ela, às vezes, a ultra especialização dela, como do exemplo que eu trouxe, do membro da minha comunidade que entrou e estava me contando lá, né, que, meu, ele teve que se ajustar dentro do método da pessoa. E não deu outro, entendeu? O Instagram dele não foi para frente, o projeto dele não foi para frente, não deu certo. Porque ele não é uma pessoa para fazer marketing de lifestyle. Não tem como. Qualquer pessoa em sã consciência, ao bater o olho, diria isso para ele. E por algum motivo, sei lá, né, ele estava lá fazendo, seguindo o método lá da fulana. Então tem um aspecto técnico, né? Você tem que olhar pro mentor e falar, caralho, ele realmente domina isso daqui, cara? Ele sabe de negócio? Ele sabe, ele só tem uma ferramenta na caixa de ferramentas dele? É uma única coisa que ele sabe me instruir a fazer? Esse é um ponto. E o outro ponto é uma questão comportamental. Porra, tudo bem, você tá, né, sendo profissional, você tá contratando alguém e tal, e cabe, tem regras, tem, né, expectativas e tudo mais. Você não quer que também, você não vai esperar que o mentor faça tudo pra você, né, que ficar mamando na teta do cara. Não é essa a ideia. Mas ao mesmo tempo, porra, ele realmente quer ajudar as pessoas? Né? Então é um pouco de comportamento, um pouco de traços humanos, assim, vale, valores humanos. Enfim, um pouco desabafo aqui pelo meu mentorado. Né? Eu guardo rancor nessas minhas frustrações lá, eu quero que se foda, não tô nem aí. Eu pego, absorvo, né, das pequenas frustrações que eu contei aqui. São experiências, eu aprendo com isso, mas eu fico remoendo essa merda, eu quero, né? Tanto é que uma eu nem lembrava. Fui lembrar aqui falando com você algumas reflexões a partir dessas experiências que me veio na. Tomei nota, passei a saber do meu querido membro lá da comunidade. Espero que você não caia em roubadas como essa. Valeu, nos vemos no próximo vídeo.